Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e vamos dar continuidade aí, né, os estudos sobre as nossas funções orgânicas. Vamos lá, né? Bom, o conteúdo da aula de hoje a gente vai estudar, né, dar continuidade aos estudos das funções oxigenadas, certo? Ou seja, aquelas que vão conter o elemento oxigênio na sua estrutura. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os derivados de ácidos carboxílicos, os éteres e os ésteres, ok? Então, bora lá. Os ácidos carboxílicos, pessoal, você já sabe que é uma importante função orgânica, né? E eles apresentam derivados, os derivados de ácidos carboxílicos. Então, bora lá aprender cada uma dessas classes. O primeiro caso que a gente vai ver aqui são os dos nossos anidridos. Anidrido, pessoal, é derivados da reação de dois ácidos carboxílicos, certo? Esses ácidos podem ser iguais entre eles ou diferentes, ok? Lembrando que o termo anidrido sempre se remete, pessoal, a algo que está sem água, a algo que perdeu água, ok? Então, eu sempre vou ter um ácido 1 reagindo com o ácido 2, formando sempre anidrido mais água, ok? Vamos lá para o exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu tenho aqui o nosso ácido acético. Ele vai reagir com outra molécula de ácido acético, certo? Então, esses dois ácidos vão reagir para formar anidrido mais água. Eu circulei aqui em vermelho a hidroxila do primeiro ácido e o hidrogênio, né, da hidroxila do segundo ácido. Para ficar claro para vocês e mostrar para vocês de onde vai sair a molécula de água, certo? Se vai formar anidrido, essa molécula de água sai e o restante se junta, formando assim o nosso anidrido. Como vocês podem ver aqui na reação, ó. A molécula de água saiu, né? Dá para vocês verem de onde ela saiu, porque eu circulei em vermelho para vocês conseguirem enxergar direitinho. A molécula de água sai e o resto se junta, formando assim o nosso anidrido. Esse oxigênio que está circulado aqui em azul é esse bem aqui, ó. Como ele perdeu o hidrogênio, né, para formar a molécula de água, o oxigênio se conectou à C dupla O do outro ácido carboxílico, formando assim o nosso anidrido, ok? Como que a gente faz para dar nomenclatura para eles? Dar o nome desses compostos, né? Só é seguir essa regrazinha aqui, né? A nomenclatura oficial. Vai ser anidrido mais o nome dos ácidos que deram origem para ele. Nesse caso aqui, como que a gente dá o nome para esse exemplo? Se os ácidos que deram origem para esse anidrido é o ácido acético, então esse aqui é o anidrido acético, certo? Anidrido porque sempre tem o nome anidrido no início. E acético porque os ácidos que deram origem para ele foram os ácidos acéticos, certo? Então, esse aqui é o anidrido acético, beleza? Então, vamos lá para o próximo slide. Os anidridos mais comuns, pessoal. O mais comum que a gente tem é o nosso anidrido acético, que a gente acabou de ver como que ele é formado, certo? Ele é usado na obtenção, né, do ácido acetil salicílico, que é conhecido comumente como aspirina e usado como antitérmico, principalmente em crianças, em idosos, certo? Então, é o ácido acetil salicílico. Tá aqui a formulazinha dele, que a gente acabou de ver como que é formado, né? Então, ele é encontrado aí nas farmácias, né? Então, é muito utilizado como antitérmico. Nós temos também aqui os nossos aletos de acila, ou aletos de ácidos, né? Porque são derivados aí dos nossos ácidos carboxílicos. Então, o que é que vai ocorrer aqui, ó? Vai ocorrer a substituição do grupo OH, dos ácidos carboxílicos, né, por um halogênio. O que são halogênios? São os elementos lá da família 7A da tabela periódica, como é o caso do flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Então, vai ocorrer a substituição dessa hidroxila por qualquer um desses halogênios. Como podemos ver aqui nesse exemplo, ó, eu trouxe novamente o nosso ácido acético, né, ou ácido etanóico. Então, esse grupo OH do ácido acético vai ser substituído por um halogênio, que nesse caso aqui foi o cloro, né? O cloro entrou no lugar da nossa hidroxila, certo? Então, percebam que eu acabei de formar aqui um aleto de acila, justamente porque ocorreu a substituição do grupo OH por um halogênio, certo? Então, é bem simples. Se vocês verem um composto desse em alguma prova, se vocês repararem, ó,
Se eu tirar esse halogênio aqui e colocar um grupo OH, vai virar o ácido acético novamente, certo? Então, se tem um halogênio no lugar de um hidroxila, então, consequentemente, se trata de um haleto de acila, certo? Como que a gente pode chamar ele? Só é seguir essa regrazinha aqui para dar o nome. O nome do halogênio, né, que substitui a hidroxila, mais terminação eto, di, mais infixo, mais terminação oila. Então, o halogênio que substituiu a nossa hidroxila foi o cloro. Então, eu coloco cloreto, porque eu tiro a terminação, eu tiro o O, né, da terminação do cloro e coloco a terminação eto, de, mais, né, o infixo aqui, o prefixo é et, porque tem dois átomos de carbono. Entre carbonos existe apenas ligações simples, an, e a terminação oila. Então, vai ser cloreto de etanoíla, certo? Então, é bem simples, bem fácil, mas o que vocês precisam identificar mesmo e entenderem, de fato, é como que identifica esses haletos de acila. Então, vocês olharem para a estrutura e repararem que antes de existir o haleto de acila, existia um ácido carboxílico, e que esse ácido carboxílico ocorreu a substituição do grupo OH por um halogênio, surgindo assim, né, os nossos haletos de acila, certinho? Então, bora para frente. Um outro derivado aqui, que esse sim é bastante interessante, porque sempre aparece nas provas, certo, gente? Sempre aparece principalmente no Enem. São os nossos sais de ácidos carboxílicos. E esses sais, eles são derivados da reação de neutralização de um ácido orgânico, né, mais uma base inorgânica, certo? Sempre vai, nessa reação de neutralização de um ácido orgânico com a base inorgânica, sempre vai gerar um sal mais água, ok? Vamos ver aqui esse exemplo para ficar mais claro. Eu trouxe aqui para vocês mais uma vez o nosso ácido acético. E esse ácido acético ele vai reagir com uma base inorgânica aqui, que é o nosso hidróxido de sódio, certo? Então, a hidroxila aqui presente na base inorgânica, ela vai reagir com esse hidrogênio aqui do grupo OH do nosso ácido acético. Eles vão reagir saindo aí uma molécula de água, né? Como vocês podem perceber. Então, o hidrogênio ele vai sair com uma carga positiva e a hidroxila vai sair com uma carga negativa. Então, quando essa molécula de água sair, vai gerar o nosso sal, né? E o oxigênio aqui que sobrou, ó, esse oxigênio aqui que sobrou, né, ele perdeu o seu hidrogênio, então ele ficou com uma carga negativa, tá aqui, ó. Esse oxigênio está com a carga negativa porque ele perdeu o seu hidrogênio, né? E o nosso cátion aqui, que é o nosso sódio, né? Ele vai ficar com uma carga positiva, justamente porque ele perdeu a sua hidroxila. Então, o sódio aqui se torna um cátion, o sódio com a carga positiva, certo? Mais uma molécula de água, né? Porque nessa reação aqui, uma molécula de água saiu, certo? Então, há uma reação de neutralização de um ácido mais uma base vai gerar sal mais água, certo? Um sal orgânico, né? Um sal de ácido carboxílico. Como que a gente dá o nome? Seguindo essa regrazinha aqui. Prefixo mais infixo mais oato de mais nome do cátion. Como que a gente dá o nome para esse exemplo aqui? Esse aqui é o etanoato de sódio. Et, porque na estrutura aqui tem dois átomos de carbono. An, porque entre carbonos existe apenas ligações simples. A terminação oato, que é aqui da regrazinha, né? Di, também que é da regra. E sódio, porque é o nome do cátion. Qual é o cátion aqui? É o sódio aqui, ó. Então, é etanoato de sódio. Ele também é conhecido como acetato de sódio, certinho? Então, coisas interessantes aí sobre os nossos ácidos carboxílicos, né? Eles tem aí seus derivados, né? Esses derivados são importantes para vocês aprenderem aí, justamente para fazerem essas provas, mas o que mais aparecem mesmo, né? São os nossos sais de ácidos carboxílicos. Então, é importante vocês lembrarem que um sal orgânico, né? Um sal de ácido carboxílico, é sempre derivado de uma reação de um ácido orgânico mais uma base inorgânica. Uma reação de um ácido mais uma base vai gerar sempre sal mais água, ok?
Coisas interessantes aqui sobre os nossos sais, né? Os sais de ácidos carboxílicos, conhecidos também como sais quaternários. Eles são, pessoal, os nossos detergentes, os nossos sabões, os amaciantes e estão presentes em diversos produtos de limpeza e cuidados pessoais do nosso dia a dia. Ou seja, eles são os surfactantes catiônicos, eles apresentam propriedades saneantes, certo? Então, são aqueles produtos de limpeza que a gente utiliza no nosso dia a dia, são os nossos desinfectantes. Eles têm ação fungicida, bactericida e virucida e são substâncias anfifílicas. Lembram lá da aula sobre álcoois que a gente viu que são substâncias anfifílicas? São aquelas que apresentam uma parte polar e uma parte apolar, certo? Então, a parte polar é conhecida também como parte hidrofílica, ou seja, aquelas que têm uma interação com a água, e a parte apolar e hidrofóbica é aquela parte que não tem interação com a água, geralmente interage com as gorduras, certo? E lembram também que a gente viu a estrutura, né, toda a estrutura do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Os nossos sais quaternários, eles vão agir diretamente naquela bicamada fosfolipídica que reverte, né, que protege todo o material genético do vírus. Então, a porção hidrofóbica aqui dos nossos sais quaternários vão interagir diretamente naquela bicamada lipídica, fazendo com que ela perca a sua estabilidade, porque vai interagir diretamente com ela, certo? Através das forças intermoleculares, né? Como a gente já estudou antes. Então, a ação virucida, né, dos nossos sais quaternários, ele envolve aí todo o rompimento, toda a desestrutura, a desestabilização do envelope viral, certo? Principalmente do SARS-CoV-2 aqui, que é o que nós estamos falando. Essa estrutura aqui que eu trouxe para mostrar para vocês é a estrutura do nosso sabão, certo? Esse aqui que está na imagem. Então, como vocês podem ver, o nosso sabão é uma substância anfifílica, porque essa partezinha aqui em azul é a parte apolar da estrutura, ó. Tem apenas carbono e hidrogênio, certo? É a parte apolar da estrutura. E essa partezinha aqui em vermelho é a parte polar da estrutura. Então, essa parte em vermelho vai interagir com substâncias polares, né? E essa parte em azul, que é a parte apolar, vai interagir aí com substâncias apolares, certo? Então, aqui dá para vocês entenderem direitinho o quão é importante, né, os nossos sais quaternários. Outra função interessante aqui que vocês devem conhecer, pessoal, é a função éter. É uma função bastante interessante, geralmente cai em algumas provas, principalmente para identificá-la, né? Então, é importante vocês saberem como que identifica e também é importante saber a nomenclatura, como é a nomenclatura desses compostos, né? Então, bora lá, que a gente vai aprender direitinho como que faz isso. Então, como que vamos identificar aqui a função éter, né, pessoal? Para ser um éter, necessariamente precisa apresentar, né, possuir o oxigênio, o elemento oxigênio, conectado entre átomos de carbono, certo? Então, precisa ter um oxigênio conectado entre átomos de carbono, como vocês podem ver aqui no exemplo. Nós temos o CH3, oxigênio CH3. Perceba que nós temos o oxigênio aqui conectado entre dois átomos de carbono. Então, é isso que se deve observar para identificar essa função, a função éter. O oxigênio, né, o elemento oxigênio precisa estar conectado entre átomos de carbono, como vocês podem ver aqui no segundo exemplo. Temos o CH3, CH2, oxigênio, CH2, CH3, certo? Então, aí percebam a presença do elemento oxigênio conectado entre carbonos. Consequentemente, essa função aqui é a função éter. Percebam também que a cadeia carbônica aqui da função éter é uma cadeia heterogênea, ou seja, existe a presença de um heteroátomo, e o heteroátomo é justamente o elemento oxigênio, né? O oxigênio aí está presente entre átomos de carbono dentro dessa cadeia carbônica. Então, a cadeia carbônica é classificada como cadeia carbônica heterogênea, certo? E como que a gente faz para dar o nome para esses compostos, para dar a nomenclatura? Só seguir essa regrazinha aqui, ó. Vai ser menor cadeia mais terminação oxi, hífen, maior cadeia mais terminação ano, certo? Como que a gente faz para saber qual é a maior cadeia e a menor cadeia? Só é pegar o oxigênio como referência. Aí vocês vão dividir, né,
a cadeia carbônica no meio, pegando o oxigênio como referência. Então, esse primeiro composto aqui, como que a gente divide? Pega o oxigênio como referência, só que nesse caso aqui, percebam que a cadeia da esquerda e a cadeia da direita do oxigênio é do mesmo tamanho, né? Aqui não tem maior nem menor cadeia, porque ambas têm a mesma quantidade de carbono. Então, esse primeiro composto aqui vai ser o metoximetano. O prefixo met, porque justamente ambas as cadeias têm apenas um carbono na estrutura. Então, esse aqui é o metoximetano. Já o segundo exemplo vai ser o etoxetano, porque também dividindo a cadeia no meio, pegando o oxigênio como referência, ambas as cadeias, tanto do lado direito como a do lado esquerdo, têm a mesma quantidade de carbono. Tem 2 carbonos na sua estrutura, né? Então, se tem 2 carbonos, então o prefixo é ed. Então, isso aqui é o etoxetano. Vamos lá para o próximo slide, que vocês vão entender um pouco melhor como que faz essa diferença de menor cadeia e maior cadeia, certo? Temos aqui estes 3 exemplos para a gente nomenclaturar, né? Para vocês entenderem direitinho como é essa regra de menor cadeia e maior cadeia, certo? Lembrando que a gente pega sempre o oxigênio como referência, né? Para dividir a cadeia no meio. Então, pegando esse oxigênio bem aqui, ó, como referência, a gente vai ter a cadeia menor, que é a do lado esquerdo, e a cadeia maior, que é a do lado direito, né? A cadeia menor tem apenas um átomo de carbono e a cadeia maior tem apenas 2 átomos de carbono. Então, esse aqui vai ser o nosso metox-met, porque a cadeia menor tem um átomo de carbono, né? E a terminação ox, que é aqui da regrazinha, ó. Etano, porque na cadeia carbônica aqui maior, tem 2 átomos de carbono e a terminação ano, que é a da regra, certo? Então, esse aqui é o nosso metox-etano, certo? Bem simples, é dividir a cadeia no meio, né? Pegando o oxigênio como referência e olharem, né? Perceberem qual é a maior cadeia e qual é a menor cadeia, certo? Sempre iniciando a nomenclatura a partir da menor cadeia, ok? E nesse segundo exemplo aqui, é aquele exemplo do slide anterior, que é o etoxetano, né? Porque dividindo aqui a cadeia no meio, pegando o oxigênio como referência, ambas as cadeias, tanto do lado esquerdo como do lado direito, têm a mesma quantidade de carbono. Então, consequentemente, vão ter o mesmo prefixo, né? Então, isso aqui vai ser o etoxetano, certo? Esse aqui, pessoal, é o nosso éter comum, que já foi usado como combustível, hoje em dia é muito utilizado em laboratório, certo? É bastante utilizado em laboratório. Esse nosso último exemplo aqui, temos um anel benzênico, né? Pendurado aí ao átomo de carbono, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso metoxibenzeno, porque dividindo aqui a cadeia no meio, ó, de um lado, temos um grupo metil, né? Tem uma cadeia carbônica apenas com um átomo de carbono, então vai ser o prefixo met, metox, e na outra ponta aqui temos um anel benzênico, vamos ter o benzeno. Então, esse aqui é o metoxibenzeno, certo? Então, é bem simples, bem fácil, né, pessoal? Mas a coisa mais importante mesmo que vocês devem saber é saber identificar essa função, certo? É extremamente importante vocês perceberem que quando vocês têm um elemento oxigênio conectado entre carbonos, consequentemente, vocês têm aí a função éter, certo? Então, é extremamente vocês entenderem direitinho como que se identifica de fato essa função, certo? Temos aqui, pessoal, o nosso éter metiltercibutil-éter, mais conhecido, né, comumente como MTBE. O MTBE, pessoal, antigamente era muito utilizado como agente antidetonante da gasolina. Hoje em dia já não se usa mais, certo? Justamente por apresentar uma baixa qualidade, uma baixa octanagem. Antigamente ele era usado como agente antidetonante da gasolina e a gasolina detonava antes mesmo da vela de ignição soltar sua faísca, certo? Então, por causa dessa sua baixa octanagem, hoje em dia o MTBE não é mais utilizado como agente antidetonante da gasolina, certo? Então, só uma curiosidade aí sobre os nossos éteres para vocês. Outras curiosidades aqui sobre os nossos éteres, pessoal. Eles são moléculas que apresentam propriedades levemente polares, certo? Justamente para apresentar apenas o átomo de oxigênio aí conectado entre carbonos, né? Eles são levemente polares. Os pontos de fusão e ebulição aproximam-se dos alcanos. Os éteres mais simples, eles estão no estado gasoso, né? E os demais são líquidos. Em geral, são compostos menos densos que a água.
E o éter mais simples, que é conhecido como metoximetano, ele apresenta uma discreta solubilidade em água, certo? No geral, os éteres são insolúveis, ok? Chegamos aqui nos nossos ésteres, né? Essa função aqui, pessoal, causa bastante confusão com a função anterior que a gente acabou de ver, os nossos éteres. Então, é de praxe todo aluno confundir, né, os ésteres com os éteres. Então, nessa aula, a gente vai aprender direitinho como que identifica essa função aqui, para aliviar e vocês não se confundirem tanto na hora de diferenciar uma função da outra, certo? Então, essa função aqui é bastante interessante porque é ela que dá os nossos cheiros, os nossos aromas, né? Principalmente dos nossos produtos industrializados. Então, sabe aquelas essências que têm um cheiro de frutas, morango, abacaxi, laranja? Elas passam bem longe desses produtos. Então, vamos entender o porquê, certo? Então, bora lá. Então, pessoal, os nossos ésteres, eles têm que apresentar o grupo alcoxila em uma cadeia carbônica. E que grupo é esse, pessoal? Eu trouxe aqui, ó, esse composto, né? E eu circulei aqui a função éster. Percebo que os ésteres são funções carboniladas. Existe a presença aí, né, da nossa carbonila, ó. C-O, né? E no carbono da carbonila, necessariamente precisa estar conectado diretamente a ele o elemento oxigênio, certo? Então, esse aqui é o grupo alcoxila. É isso que se deve observar para identificar a função éster. Então, todo éster, né, apresenta aí o grupo carbonila, certo? É isso que diferencia os ésteres dos éteres, né, na hora de identificar a função. Então, vocês já aprenderam que para identificar um éter, para apresentar apenas o elemento oxigênio entre átomos de carbono, né? E os ésteres, além de apresentar o elemento oxigênio, esse oxigênio está conectado diretamente ao grupo carbonilo, né? Então, os ésteres são funções carboniladas, ok? Então, não confundam, né? Percebam direitinho se tem a presença da carbonila ou não. Se tiver a presença da carbonila, então se trata aí da função éster. C-O, oxigênio, é a função éster, certo? Os ésteres são obtidos também da reação de esterificação. Olha o nome da reação, pessoal, reação de esterificação. Consequentemente, a produção aí de éster, né? E ela é feita através da reação de ácidos carboxílicos mais álcool, certo? Então, quando o ácido carboxílico reage com o álcool, vai produzir éster mais água, certo? Vamos ver aqui a reação para vocês entenderem direitinho. Eu trouxe aqui ó, um ácido carboxílico e esse ácido carboxílico vai reagir diretamente com o álcool, certo? Temos aqui o nosso álcool. Eu circulei aqui a hidroxila, né, do ácido carboxílico e o hidrogênio da hidroxila do álcool, para vocês verem direitinho de onde vai sair a água, né? Porque ácido carboxílico reagindo com água vai produzir um éster com água, certo? E essa molécula de água vai sair justamente daqui, ó, de onde eu circulei para vocês. Então, eu circulei justamente para vocês verem direitinho de onde vai sair a água, certo? E essa reação, ela tem uma energia de ativação, né? E essa energia, ela é diminuída com a presença de um catalisador. O catalisador pode ser um ácido, né? Um ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Tem que ser um ácido inorgânico forte, certo? Então, esse catalisador vai aí diminuir a energia de ativação e tornar a reação mais rápida, né? Que a gente já aprendeu antes, lá no segundo ano, certo? Então, essa reação aqui vai produzir o nosso éster, que está aqui, né? Mais água, né? Essa água a gente já viu de onde saiu, né? Ela saiu de bem daqui, a molécula de água. E o que sobrou se juntou, formando assim o nosso éster. Reparem aqui na função, ó. Temos a carbonila e no carbono da carbonila está conectado diretamente o elemento oxigênio. Então, C-O, oxigênio, éster, certo? Então, é assim que faz, né? É assim que ocorre a reação de esterificação, é a reação de produção aí dos ésteres, ok? Então, bem simples, certo? Se vocês repararem direitinho se a função ela apresenta a carbonila e se no carbono da carbonila está conectado o elemento oxigênio, então se trata aí da função éster, ok? A nomenclatura, como que a gente faz para nomenclaturar os nossos ésteres? Só é seguir a regrazinha, né? Vai ser prefixo mais infixo mais terminação ou ato.
Percebam que os ésteres também têm duas terminações. A primeira vai ser oato, mais di, mais o nome do substituinte com a terminação ila. Então, vai ter terminação oato e ila, ok? Vamos aqui nomenclaturar esses três exemplos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Como que a gente dá o nome aqui para esse nosso primeiro éster? Pegando aqui também o oxigênio como referência. Lembram que para nomenclaturar os éteres, a gente pegava também o oxigênio como referência, né? Para dividir a cadeia no meio. Aqui também vai ser a mesma coisa. A gente vai pegar o oxigênio, certo? Esse oxigênio aqui que está conectado à carbonila, a gente pega ele como referência para dividir a cadeia no meio, certo? Então, dividindo aqui essa cadeia no meio, temos essa cadeia carbônica aqui, né? Que tem a presença da carbonila, e essa outra cadeia carbônica aqui, certo? Do lado direito do oxigênio. Então, como que a gente faz para dar o nome? Vai ser prefixo mais infixo. Primeiro aqui a cadeia esquerda, né? Que tem a presença da carbonila. Vai ser met, porque existe apenas um carbono, né? O carbono da carbonila aqui entra na contagem de carbono, certo? Vai ser met. Entre carbonos aqui existe apenas ligações simples, então o infixo é an e a terminação oato. Então aqui vai ser o metanoato de, né? Seguindo aqui a regrinha da nomenclatura de. Do lado direito aqui do nosso oxigênio existe uma cadeia carbônica com um átomo de carbono, então o prefixo também é met, com a terminação ila. Então vai ser o metanoato de metila, certo? Novamente, vamos aqui para esse outro exemplo para ficar mais claro. Pegando sempre o oxigênio como referência, dividam a cadeia carbônica no meio, né? E o primeiro nome que vocês vão dar é sempre do lado esquerdo do oxigênio, que é justamente o lado onde temos a presença da nossa carbonila. Então, a cadeia carbônica que tem a presença da nossa carbonila vai ser a primeira que vai ser nomenclaturada, certo? E depois vem a cadeia do lado direito do nosso oxigênio. Então, dividindo aqui a cadeia no meio, então nós vamos ter o nosso etanoato, et, porque aqui tem dois carbonos, né? Tem um aqui na ponta e o carbono aqui da carbonila. Lembrando que ele entra, certo, pessoal? O carbono da carbonila vai entrar na contagem de carbonos. Então, tem dois átomos de carbono, então o prefixo é et. Entre carbonos, existe apenas ligações simples? Sim. Lembrando mais uma vez que essa dupla ligação aqui da carbonila, ela nunca vai entrar, certo? É sempre as ligações entre átomos de carbono. Então, aqui só existe ligações simples, então o infixo é an. E a terminação oato. Então, vai ser o etanoato de, esse de aqui, né? Daqui da regrazinha da nomenclatura. Metila, met, porque desse lado aqui, do lado direito do oxigênio, a cadeia carbônica tem apenas um átomo de carbono, então o prefixo é met. E a terminação ila, né? Porque é a última terminação aqui. Então, esse aqui é o etanoato de metila, ok? Bem simples, só dividir a cadeia carbônica no meio, pegando aí o oxigênio como referência e nomenclaturar primeiro a cadeia que tem a presença da carbonila e depois a cadeia do lado direito aí do nosso oxigênio. Vamos nomenclaturar isso aqui também, ó, para ficar mais simples. Nós temos o propanoato de etila. Vamos lá saber por quê. Dividindo aqui essa cadeia no meio, né? Nós temos aqui essa cadeia aqui que tem a presença da carbonila e essa cadeia aqui do lado direito, né? Do oxigênio. A primeira cadeia que nós vamos nomenclaturar é essa aqui, que tem a carbonila. Então, tem quantos átomos de carbono aqui nessa cadeia? Temos 1, 2 e 3, né? Contando aqui com o carbono da carbonila. Temos 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop, né? Tá aqui prop. Entre carbonos, existe apenas ligações simples? Sim, então o infixo é an. E a terminação oato. Então, isso aqui é o propanoato de et, porque desse lado aqui da cadeia carbônica, né, do lado direito aqui do nosso oxigênio, existe apenas 2 átomos de carbono, então o prefixo é et. E a terminação ila, então isso aqui é o nosso propanoato de etila, ok, pessoal? Então, só é tomar cuidado, certo? Peguem sempre o oxigênio como referência, para vocês dividirem a cadeia carbônica, né? E comece sempre a nomenclaturar a cadeia carbônica que tem a presença da carbonila, certo? Depois que vocês nomenclaturarem ela, vocês nomenclaturam a cadeia carbônica
do lado direito aí do oxigênio, ok? Bem simples. Algumas curiosidades a mais sobre os nossos ésteres, pessoal. As moléculas dos ésteres, né, as menores, vão apresentar uma certa polaridade, justamente por causa da presença do grupo carbonilo, certo? Então, eles apresentam uma certa polaridade, ou seja, são levemente polares. Os pontos de fusão e ebulição são mais baixos que os dos ácidos carboxílicos, certo? Porque tem apenas a presença do grupo carbonilo, né? A gente sabe que os ácidos carboxílicos têm aí a presença da carboxila, que é extremamente polar, certo? Os ésteres com massa molar mais baixa estão no estado líquido. Conforme o aumento da massa, certo? Eles passam a ser líquidos oleosos, viscosos e sólidos, certo? Conforme a massa molar dos ésteres vão aumentando, o seu estado, né, vai mudando também, vai ficando de líquidos oleosos a viscosos e até chegar nos sólidos, ok? Em geral, são compostos ligeiramente mais densos que a água e são pouco reativos, certo? E são considerados aí, pessoal, flavorizantes, ou seja, são substâncias que possuem aromas de frutas e flores. O que é flavorizante? São substâncias que possuem aromas de frutas e de flores, certo? Então, os nossos ésteres são conhecidos como flavorizantes. São eles justamente que dão aí, que eu já falei para vocês no início da aula, são eles que dão o cheiro e o sabor dos nossos produtos industrializados, certo? Então, um salgadinho de queijo que vocês comem, ou uma bala de morango, de abacaxi, esses produtos passaram bem longe dessas frutas, né? Do queijo, do abacaxi e do morango. Então, aquele sabor que vocês sentem, aquele aroma, é justamente por causa das moléculas dos ésteres, certo? Porque eles são flavorizantes. É eles que vão dar esse sabor, né? Esse odor e esse sabor, certo? Vocês podem ver aqui na imagem, né? O biscoito recheado, olha, o sorvete, o salgadinho de queijo, todos esses sabores aqui, eles passaram bem longe desses produtos aqui, ó. Passaram bem longe do morango, do queijo, certo? Todos os sabores e aromas que vocês sentem aqui nesses produtos industrializados é justamente, né, por causa dos nossos ésteres, os nossos flavorizantes, ok? Mais coisas aqui interessantes sobre os nossos ésteres, pessoal. Os lipídios, né, as gorduras aí, são triésteres do glicerol, certo? O que é glicerol? É essa molécula aqui, ó, é um triol, é um álcool aí, né, com a presença de 3 grupos hidroxila, 3 grupos OH, certo? É conhecido como glicerol ou glicerina. Então, o que é que vai acontecer? Esse nosso glicerol vai reagir com os nossos ácidos carboxílicos, né? Que a gente já viu que quando um ácido carboxílico reage com álcool, vai produzir éster mais água, né? Então, o glicerol reage com o ácido carboxílico, produzindo aqui os nossos triéster, certo? E esses ácidos carboxílicos são específicos, né? Conhecidos como ácidos graxos. Então, eles vão formar essa reação, vai formar o nosso triéster de ácido graxo e glicerol, certo? Como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, ó. Temos aqui um triéster, a presença aqui de 3 grupos, né? A função aqui é esta, ó, C dupla O oxigênio, C dupla O oxigênio, C dupla O oxigênio. Então, temos aqui a função éster, então temos aqui um triéster do glicerol. E são as nossas gorduras, né, os nossos lipídios. Vocês podem ver aqui, ó, temos a gordura do peixe, né, do salmão, do abacate, do azeite, são as gorduras aí ditas saudáveis, né, gorduras boas. Então, os nossos lipídios são aí triésteres do glicerol. Coisas interessantes aí sobre os nossos ésteres, né, pessoal? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui, certo? Essa foi a literatura que eu utilizei para me basear para fazer a aula de vocês. Se vocês tiverem mais curiosidades a respeito do tema e quiserem aprofundar mais os estudos, a leitura, fiquem à vontade para acessar esses livros, certo? Então, pessoal, terminamos por aqui, né? Bons estudos. A gente se vê na próxima aula, né? No nosso próximo encontro, a gente já vai estudar aí as funções nitrogenadas, ou seja, aquelas funções que vão apresentar o elemento nitrogênio nas suas estruturas, né?
São funções bastante interessantes que é importante vocês conhecerem, certo? Então, até mais e bons estudos!